Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Aleluia. Você viu o título ali? Quem consegue ler? 1, 2, 3. Então hoje o culto é em homenagem a Thalita, minha filha. Não, mentira. Né? A Thalita recebeu esse nome, né, por causa também dessa história. Então, hoje podemos dizer que é o pré-início de um propósito do qual nós estaremos fazendo decorrer desses dias. Serão 7 domingos, o qual nós vamos orar para que Deus entre na nossa casa e transforme realidades, família, casamento, filhos. Situações serão revertidas nesses 7 dias. Amém? Hoje é o pré-início. Nós começaremos domingo que vem. Estarei entregando um material para você de pedido de oração. E nós vamos estar orando. No final estaremos recolhendo esses pedidos. E em nome de Jesus o tempo vai colaborar. E se não colaborar, nós vamos mesmo assim subir um monte. Amém? No final desse propósito. Então, se prepara aí. Se estiver chovendo, você que vai subir um monte com a gente no final desse propósito para levar os seus pedidos. Compra uma capinha de chuva, nós vamos subir. Amém? Quem está comigo? Quem tem fé para subir com chuva um monte? Diz amém. Opa, esse monte vai dar bastante gente. Marcos capítulo 5, verso 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está morta, está à morte, melhor dizendo, está à morte. Rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Versículo 35, vamos pular lá para o versículo 35. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Olhe para alguém, seja profeta na vida dele e diga assim: não temas, apenas creia, somente creia. Versículo 37, não permitiu que alguém o seguisse a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Diga assim comigo: choravam muito. Continuando a leitura, e entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém, ele tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Amém? Mesmo de pé, feche os seus olhos. Senhor, que essa seja uma noite de aprendizado, uma noite de alinhamento, que hoje o Senhor inicie a entrada em lares. Lares estarão abrindo as portas para que o Senhor entre a partir de hoje nas suas histórias, nas suas vidas, em seus casamentos, em seus relacionamentos. O Senhor hoje está dando início a uma nova jornada, a um novo tempo na vida de muitos que aqui estão. O Senhor trouxe muitos aqui nessa noite com um propósito, para dizer: existe um caminho, existe uma solução, sim. Existe algo que Deus quer promover sobre a sua casa. Por isso nesses dias Ele estará entrando na sua casa, na sua família, no seu casamento.
Em nome de Jesus, Pai, oramos para que essa seja uma noite sobrenatural, que de fato, Senhor Deus, possamos ver os sinais quando voltarmos para os nossos lares, quando voltarmos para as nossas casas, possamos ver com os nossos olhos, contemplar o que o Senhor estará começando nesses dias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Os salvos sentam dando glória a Deus. Existem 3 histórias aqui nesse livro, nesse capítulo, aliás, o capítulo 5. Que problemão agora Jesus está prestes a resolver. No início do capítulo vemos ali o Senhor Jesus expulsando o demônio do gadareno. Libertação. Na metade desse capítulo, ainda meio que enrolado com a história de Jairo, a mulher do fluxo de sangue, ou seja, um endemoniado, ou uma pessoa que precisava de cura. Mas agora é tudo diferente. Estamos falando da morte, e não é uma morte de um adulto, é uma morte de uma criança. A morte de uma filha que com certeza era muito amada. Que problemão o Senhor Jesus aqui está para enfrentar? Quem sabe se levantou um grande problema. Quem sabe você está aqui hoje e um problemão se levantou. E quem sabe você está olhando à sua volta e de fato não há solução terrena, não há soluções. Mas eu quero dizer para você que o mesmo Jesus que entrou na casa de Jairo e resolveu algo insolúvel, ele está aqui nessa noite. E você tem a oportunidade de levar o Senhor Jesus para a sua casa. De convidar o Senhor Jesus nessa noite a entrar na sua casa, entrar na sua vida. E aquilo que parecia, ou que parece ser impossível, Ele tem solução. Era algo muito mais sério. Até o mundo tem um ditado que só não existe solução para uma coisa. Para a morte. O próprio Davi, salmista, profeta Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele acreditava nisso, que não havia solução para a morte, porque quando o seu filho estava doente, ele vestiu roupas de saco, jejuou, orou e clamou a Deus, e ficou em pranto e chorava, pedindo para que o seu filho fosse curado. Mas logo depois que o seu filho morreu, ele tirou as suas roupas de saco, vestiu roupas reais, parou o luto, parou o jejum, parou a oração, e disseram: mas o Senhor parou com tudo? Davi disse: ele já morreu, não há mais o que fazer. Então nós acreditamos que existem situações que não tem mais saída. O mundo, ele coloca limite. O mundo, ele tem limite. Existem situações que de fato, pelas nossas forças, pelas nossas condições, não tem saída. Mas existe um recurso à sua disposição, que é o sobrenatural. Cristãos, amados, homens e mulheres que servem ao Deus, vocês precisam acreditar, e não somente acreditar, vocês precisam se mover no sobrenatural. Você tem que parar de ser alguém com os olhos apenas focados na terra, naturalista. Você precisa começar a acreditar que existe um Deus que ainda opera milagres hoje. Existe um Deus que ainda traz transformações. Quantos testemunhos eu estou vendo aqui de pessoas que enfrentaram problemas que para o mundo lá fora não tinham solução, mas estão aqui, já contaram vários testemunhos, e eu estou vendo vocês sentados aqui.
Eu quero que você entenda, você está em um ambiente de milagre, você está em um ambiente de pessoas que já provaram e viveram milagre. Não vai ser diferente com você que está aqui nessa noite. Tem milagre para você também em nome de Jesus. Jairo teve que abrir mão. Entenda uma coisa, Jairo era um dos principais da sinagoga, fariseu, mestre da lei, religioso, homem visto pela sociedade como alguém que era um homem de Deus, que tinha status perante a sociedade. Se você estudar um pouco sobre o judaísmo, sobre as seitas dentro do judaísmo, se você estudar sobre os fariseus, se você apenas assistir a série The Chosen, quem já assistiu a série The Chosen? Se você apenas assistir, você vai ver de quem nós estamos falando. Um dos principais da sinagoga, alguém visto pela sociedade. E para ele seguir Jesus, o qual muitos dos seus colegas diziam que Jesus expulsava porque ele era um endemoniado, expulsava demônios, com autoridade de demônios. Os seus colegas diziam isso. Ele teve que abrir mão do seu status, teve que abrir mão da sua religião, ele teve que abrir mão para seguir Jesus. Nessa atitude dele procurar Jesus, de ele ir até Jesus, e ele não foi no oculto, porque os outros principais da sinagoga vêm trazer a má notícia para ele. Todos sabiam que ele foi para Jesus. As pessoas lá fora precisam saber que você foi para Jesus, que você pertence a Cristo, que você entregou a sua vida. Mas não é tão simples assim você seguir Jesus, porque você tem que abrir mão de coisas. Você precisa abrir mão da religião, da religiosidade para você seguir a Jesus. Você precisa entender que Jesus não é mais uma religião. Jesus não veio fundar mais uma religião aqui na terra. Entenda isso. Jesus não veio formar religiosos. Jesus veio estabelecer o reino de Deus. Ele veio levantar uma igreja gloriosa. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. É a igreja que é para trazer o reino de Deus para a terra. Não é mais uma religião. Religião tem um monte. Tem um monte de religião aí. Se você está à procura de uma religião, querido, eu quero dizer para você, você está no lugar errado, porque o cristianismo vai contra toda e qualquer outra religião. Porque as religiões, elas dizem que você precisa fazer alguma coisa para você alcançar Deus. Mas o cristianismo, foi Deus que te alcançou. Foi o próprio Deus que desceu na terra, se fez homem, se humilhou. Outras religiões exigem sacrifícios. No cristianismo, Deus se fez sacrifício para você. Eu não estou aqui pregando mais uma religião. Eu estou aqui falando sobre Jesus. Diga assim comigo, Jesus. Diga mais forte, Jesus. Não é tão simples. Quantos aqui que estão hoje para seguir Jesus que tiveram que abrir mão da sua religião? Religião que já vinha da tradição dos pais, dos avós. Abriu mão de uma religião para seguir Jesus. Quem sabe você é alguém como eu, que nasceu em um lar cristão, nasceu dentro de um lar evangélico, dentro do cristianismo. E você não sabe o que é ter que abrir mão de uma religião para seguir Jesus. E às vezes eu me coloco. Você pensa, imagine você ter que abrir mão da sua religião agora. Você que é crente, você que é evangélico, abrir mão da sua religião para seguir Jesus. Não é tão simples assim. Valores, princípios que foram ensinados e que ele ensinava. Jairo era um doutor da lei, mas ele abriu mão de tudo isso para seguir o Senhor, para ir até Jesus. Mas ele foi só pedir uma cura, mas ele teve que abrir mão de muita coisa, pois quando ele voltasse, ele não seria mais um dos principais da sinagoga, porque a religião da época pregava contra Jesus. O que você está disposto a abrir mão para seguir o Senhor? O que você está disposto de abrir mão para de fato seguir a Cristo? O Senhor trouxe você aqui nessa noite porque existe um propósito divino de você de fato entregar a sua vida ao Senhor e viver para Ele. Mas Deus está perguntando, você está disposto a abrir mão? Jairo era sacerdote, dirigente da sinagoga.
Ele teve que abrir mão de tudo isso para ir até Jesus. Quando a tempestade vem, querido, ele consegue entender o que de fato é prioridade. E a filha dele valia mais do que a religião e o status que ele tinha. Ele reconhece que família é importante, mais do que status, mais do que o cargo que ele ocupava. E ele abriu mão de tudo isso para ir para aquele que tinha a solução do problema dele. A filha dele ainda apenas estava doente, à beira da morte. Ainda não havia morrido. E ele vai até o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus está indo para a casa dele, vêm outros principais da sinagoga, amigos, colegas, e eles vêm portando a má notícia. Aí não importuna mais o mestre, não importuna mais Jesus, sua filha já morreu, acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução. As pessoas, elas gostam de carregar más notícias. Não importune mais. Mas Jesus, ele olha para Jairo e diz: Jairo, não tenha medo, somente creia. Imagina, a má notícia chegou. Jesus olhou e disse: não tenha medo. Ei, a tempestade já tinha chegado na vida de Jairo. E agora a tempestade se intensificou. Jairo já estava vivendo a tempestade. Jairo já estava vivendo o risco eminente da morte da sua filha. Piorou agora. Mas ele estava com Jesus. Como que Jesus permitiu que isso acontecesse? Quantos de nós às vezes questionamos, indagamos: mas eu vou para a igreja, eu estou fazendo tudo certo, eu estou indo para a igreja, eu estou indo para Jesus, por que Jesus deixou? Por que Deus permitiu? Deus está dizendo para você hoje: não tenha medo, somente creia. Olha para alguém, seja profeta na vida de alguém que está precisando ouvir essa palavra. Diga assim: não tenha medo, somente creia, continue acreditando. Jesus, ele diz: eu vou ir para a sua casa, Jairo, fica tranquilo, eu vou entrar. Não importa o quão a má notícia se intensificou, não importa o quão terrível seja, não importa o que estão falando, estão dizendo que não tem mais jeito, não importa as vozes que estão falando, não importa a opinião dos outros, Jesus continua indo em direção à sua casa. Não importa o que estão falando de você, não importa o que estão falando da sua família, não importa o que estão falando da sua casa, não importa o que estão dizendo, não tem mais jeito. Jesus disse: eu continuo indo. O único que pode impedir de Jesus entrar na sua casa e fazer uma revolução na sua família, é você mesmo. Você é o único que pode impedir. Jairo podia ter impedido, de dar: Deus, chega, Jesus, chega, não quero mais, ela já morreu, agora chega. Ainda tenho chance de correr atrás da minha reputação, ainda tenho chance de me retratar com os meus líderes da religião, dos fariseus, ainda tenho chance, agora não tem mais jeito, deixa eu voltar para a minha vida, continuar com a minha religião, deixa eu desistir de tudo isso. Mas Jairo tomou uma posição totalmente diferente. Não impeça Deus de agir na sua vida. O único que pode impedir é você mesmo. Não impeça o agir de Deus. Deus sempre deixará essa decisão para você. Você tem o poder de decidir se Deus vai entrar na sua casa ou não. Eu falo aqui para homens. Ontem nós ouvimos uma estatística, estávamos em encontro de homens, sentia falta de muitos de vocês. Ontem foi dada uma estatística, uma mulher, quando se converte, em média ela leva 5 anos para converter a sua família. Mas um homem, quando se converte, de 1 ano, no máximo 2 anos, para que toda a sua casa se converta. Homens que estão aqui, sacerdotes, todo homem é um sacerdote. Você está sendo representado pelo Jairo, dirigente da sinagoga, sacerdote. Todo homem é um sacerdote. Pastor, não sou casado ainda. Você é um sacerdote em formação. Você está sendo formado um sacerdote, porque você é o responsável pela sua casa, você é o responsável pela sua família.
Tome a decisão de fazer Jesus entrar na sua casa. Você tem o poder de fazer Jesus entrar no seu lar, de convidar Jesus para entrar hoje. Faça assim como Jairo. Deus, entra com tudo. O Senhor pode mudar tudo que está errado. Eu me rendo ao Senhor. Homens que estão aqui, permita Deus entrar na sua casa. Se a sua mulher que decide se você vem para o culto ou não, se a sua família vem para o culto ou não, você não está exercendo o seu papel. Lembra de Josué? Josué disse, vocês escolham, falou para o povo, escolham que Deus vocês vão servir. Eu vou conversar com a minha esposa para ver o que nós vamos fazer. Ele disse isso? Eu vou perguntar para minha esposa se eu quero servir a Deus. Às vezes eu vou perguntar para o irmão, e aí, vamos comer um lanche? Deixa eu ver com a mulher se eu quero ir. Vamos jogar futebol? Deixa eu ver com a esposa se eu quero ir. Ei, quando se trata das coisas, do que é certo, querido, você precisa, seu sacerdote, tomar a decisão na sua casa e dizer, hoje nós vamos cultuar o Senhor. Hoje nós vamos para a igreja. Quem está entendendo isso aqui diz amém. Ocupa o seu lugar, restaura o seu lugar de sacerdote da sua casa. Deus sempre deixará essa decisão para você, mas Ele vai colocar condições. Lembra do jovem rico? O jovem rico, ele chegou até Jesus. Jesus faz um convite para ele. Poucos percebem isso. O jovem rico foi convidado para ser um discípulo do Senhor. Porque quando Jesus disse, venda tudo o que você possui, doe aos pobres e me siga, Jesus estava dizendo, eu quero que você seja um dos meus. Eu quero que você seja o 13º discípulo. Porque Jesus sabia que Judas iria cair. Eu quero que você seja um discípulo. Lembra do gadareno aqui? Gadareno, ele queria seguir Jesus. Gadareno, deixa eu te seguir. Jesus disse, não. Gadareno estava dizendo, eu quero ser um discípulo seu. Mas o jovem rico foi convidado pelo Senhor. Me siga, torne um discípulo. Mas ele ficou triste, porque ele não queria vender o que tinha e dar aos pobres, não queria abandonar as riquezas. Ele queria seguir o Senhor Jesus nos seus próprios termos. Ei, você não pode seguir o Senhor impondo as suas condições. Não é você que impõe condições para Cristo, é Cristo que vai colocar as condições. Não é Cristo que tem que submeter a você. Muitos querem seguir Jesus, mas querem seguir do seu jeito. Ei, não é do seu jeito não, existe um jeito certo de seguir. O jeito certo já está escrito na palavra de Deus. A gente cai nessa ilusão de achar que a gente é excepcional, que a gente é uma exceção. A gente acha, não, mas Deus, Ele me entende, Deus sabe. Eu tenho Ele no meu coração, eu tenho meus erros, eu tenho os meus pecados, mas tem gente muito pior do que eu. Ei, Deus não está comparando e colocando você na balança com ninguém. Deus está dizendo, eu quero que você me siga, mas você vai me seguir nas minhas condições. Não são nas tuas. É você que tem que submeter a Ele, não Cristo submeter a você. Quem está conseguindo entender isso aqui, diga amém. Se não consegue glorificar, diga pelo menos aleluia. O jovem rico não conseguiu seguir Jesus. Quando a má notícia chegou, quando as coisas se intensificaram, eu imagino que Jesus parou. Ei, agora é o seguinte. Tinha uma multidão seguindo, todos os discípulos estavam ali, e Jesus disse, não, agora só vai comigo, Pedro, Tiago e João. Só esses 3. E ele foi. Quando chegou na casa, estavam ali muitas pessoas chorando. A Bíblia fala alvoroçadas, um alvoroço. Imagine as pessoas chorando em alta voz. Estavam pranteando. Deixa eu enfatizar isso aqui. Estavam chorando em alta voz. Diga assim comigo, chorando em alta voz. Jesus, ele chega naquele ambiente de choro, de luto. As pessoas estavam pranteando, chorando desesperadamente, porque se tratava de uma criança. Jesus disse, ei, por que vocês estão alvoroçados? Por que vocês estão pranteando?
ela não está morta, ela apenas dorme. Aqueles que estavam chorando começaram a rir. Você entende aqui a diferença? Estavam até o momento que Jesus estava ali, estavam chorando. Mas a partir do momento que Jesus se manifesta, eles começam a rir. A partir do momento que Jesus fala, eles começam a rir. Começam a se escandalizar e rir do Senhor Jesus. E as pessoas, elas podem estar passando por uma luta tremenda, mas se ainda elas não estão preparadas para ouvir a respeito do Evangelho, elas vão rir de você. Elas não estão preparadas ainda para ter um encontro com Cristo, elas vão rir. Elas não estão preparadas para ter a fé que você tem. Por isso que nós precisamos orar muitas vezes. Se nós queremos chegar a alguém, contar um testemunho, nós precisamos pedir para Deus: prepara o coração, prepara o ambiente, prepara o momento. Eles estão em um momento de dor, um momento de luto, e eles largam mão do choro para rir, para zombar de Jesus. Sabe o que Jesus faz? Jesus disse: não, sai todo mundo aqui. Vocês não estão preparados para presenciar o que eu vou fazer aqui. Vocês não estão preparados para estar junto com o Jairo no que eu vou fazer nessa casa. Jesus está entrando na sua casa hoje. Ei, não se surpreenda se muitas pessoas forem tiradas. Não se surpreenda se muitas pessoas foram tiradas do seu convívio. Não se surpreenda. Jesus, ele tirou essas pessoas dali. Jesus, ele nunca trouxe uma palavra de escassez, porque palavras, elas geram realidades. Diga assim comigo: palavras geram realidades. Se Jesus tivesse dito: ela está morta mesmo, não tem mais o que fazer, não tinha mais o que fazer. Mas Jesus nunca gerou, nunca declarou uma palavra de escassez. Jesus, ele chega ali, enquanto todos estavam dizendo: ela está morta, Jesus disse: ela não está morta, ela está dormindo. Porque nessa declaração ele estava dizendo: logo ela vai ser despertada. Logo ela será despertada. Ela não está morta, ela está dormindo. Jesus nunca gerou uma palavra de escassez. Lembra na multiplicação dos 5 pães e 2 peixes? Os discípulos estavam dizendo: Senhor, não temos nada, não temos o suficiente para alimentar essa multidão. Jesus disse: o que vocês têm? Me tragam o que vocês têm. Jesus não concordou: de fato não tem nada, né? Vamos despedir essa multidão, vamos mandar embora. Não. Quando trouxeram os 5 pães, Felipe disse: Senhor, nós temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Se Felipe tivesse parado ali, estava tudo certo. Mas Felipe disse: Senhor, nós temos 5 pães e 2 peixes, mas não é o suficiente. Pronto. Desabou tudo que Felipe havia construído ali. Jesus disse: pegou os 5 pães, os 2 peixes, partiu e deu graças a Deus. Enquanto muitos estavam dizendo: não é o bastante, Jesus estava agradecendo a Deus. Entenda uma coisa, querido: quando você agradece, quando você declara, realidades são geradas. O que você está vivendo hoje foi o que você declarou ontem. Mais do que as atitudes e as semeaduras que você fez, é o que você declarou, porque o que você declarou, logo você fez. Quem está me entendendo isso aqui diz amém. Então, se você quer viver algo diferente, comece a declarar palavras diferentes, porque palavras têm o poder de gerar. O mundo foi criado por Deus pelo poder da sua palavra. Pelo poder da sua palavra. Entenda uma coisa: você foi ressuscitado em espírito, e tudo que você fala geram realidades. Mas mais do que saber o que falar, ter o cuidado com a língua, você precisa cuidar com quem anda com você. Porque quem sabe você está tentando ser uma pessoa que declara palavras de vida, mas à sua volta existem pessoas que declaram palavras de morte. Todas as pessoas que riram de Jesus e que estavam dizendo: ela está morta, tanto aqueles principais da sinagoga que disseram: não incomode mais o mestre porque ela já morreu, todos esses foram tirados daquele ambiente, porque Jesus queria promover outra coisa. Jesus queria promover vida ali. Então todos aqueles que estavam ali tentando dizer que ela estava morta, foram tirados. Mais do que você entender a realidade de declarar, você precisa estar cercado de pessoas
que geram vida também. Quem está conseguindo entender diz amém. Lembra de Pedro? Ele diz: Senhor, para onde eu vou? Só o Senhor tem palavra de vida. Pedro disse: para qualquer lugar que eu vou tem palavra de morte. Eu quero estar com quem tem palavra de vida. Ei, querido, que você possa declarar a palavra de vida e trazer à sua volta pessoas que também servem o mesmo Deus que você e que querem também declarar palavras de vida. Eu não estou dizendo para você agora abandonar as pessoas, seus amigos, sua família, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para trazer para perto de você, para andar com você, porque uma coisa é você estar rodeado de pessoas, outra coisa é quem você convida para andar com você. Pessoas que você convida para compartilhar os seus sonhos, os seus projetos. Pessoas que você convida para andar junto com você. Essas pessoas precisam estar na mesma visão. Quem está entendendo isso aqui diz amém. Ela não está morta, ela está dormindo. Para todos não tinha mais jeito. Para todos não tinha mais solução. Para todos era o caso perdido. Existem muitas situações que eu, pastor, às vezes nós vamos visitar, vamos acompanhar mais de perto, somos chamados para orar, para abençoar, e geralmente em momentos também de conflitos, às vezes somos chamados também, e às vezes eu estou olhando, ou estou ouvindo aquele relato, aquela situação, e lá dentro de mim, lá no meu íntimo, lá dentro, eu penso: realmente não tem jeito. Não tem mais jeito. Eu acho que acabou. Realmente essa situação é uma situação bem complicada, bem difícil. Mas logo eu lembro que isso aí é apenas o homem, o meu lado humano tentando gritar. Mas logo eu me lembro que eu já fui ressuscitado em espírito. O Espírito Santo de Deus habita em mim como habita dentro de você. E eu sei que o que eu declarar, o que eu profetizar, o que eu disser, não somente eu como pastor, mas você também como alguém que tem o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que estava em Jesus, o mesmo Espírito que descia sobre Elias, sobre Eliseu, o mesmo Espírito que estava sobre Moisés, esse mesmo Espírito está sobre você. Quem está me entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Esse mesmo Espírito está sobre mim, está sobre você. E esse mesmo Espírito te leva a profetizar, a declarar: vai ter jeito sim. Deus tem milagre para esta casa, para essa família. Deus tem restauração para esse casamento. Que você possa declarar comigo: Deus tem milagre sim. Deixa esse lado humano de lado que está gritando dentro de você, tentando gritar que não tem jeito, mas ouça o Espírito Santo de Deus que está dizendo: declare, profetize. Tem jeito sim. Tem jeito. Não importa a situação que você chegou aqui, não importa o tamanho do problema que você está enfrentando, eu estou aqui como mensageiro do Senhor, eu estou aqui como evangelista. Diga assim comigo: evangelista. O que é o evangelista? É aquele que proclama o evangelho. Evangelho, querido, é boas novas. Eu não estou aqui para falar do inferno, eu não estou aqui para falar das más notícias. Eu fui comissionado como pastor para trazer as boas novas, trazer o evangelho para você, dizendo: por mais que você esteja mergulhado no pecado, por mais que você esteja longe de Deus, tem reconciliação, tem perdão para você. Por mais que você esteja enfrentando uma luta, por mais que você esteja enfrentando uma enfermidade, por mais que você esteja enfrentando hoje algo que para a sua ótica, ou pela ótica da medicina, pela ótica humana, é algo impossível, insolúvel, eu quero dizer para você: tem jeito sim. Eu estou aqui para dizer: apenas creia, não tenha medo, não tenha medo, somente creia. Assim como Cristo olhou para Jairo e disse: Jairo, não tenha medo, apenas continue acreditando que eu tenho jeito sim. Olhe para alguém que está do teu lado e diga assim: ó, somente creia. Eu quero que você se coloque de pé. Começou a trovejar aqui, as irmãs já começaram a lembrar da roupa do varal. Meu Deus, deixei uma janela aberta. Fica tranquilo.
Você vai um pouquinho mais cedo, antes da chuva hoje. Amém? Nós vamos declarar juntos. Nós vamos profetizar que Deus vai entrar na sua casa hoje. Nesses próximos 7 dias, Deus estará fazendo maravilhas. E em nome de Jesus, quero declarar, sua boca vai se encher de testemunho em nome de Jesus. Sol maior, vamos cantar aquela. Entra na minha casa, entra, mexe com minha estrutura, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor faz um milagre em mim. Fica perto da sua família, fica perto da sua casa. Se tem alguém sozinho, adota aí, não deixa sozinho. Abre bem os olhos, veja se tem alguém solitário. Eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti e chamar Sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Diga o quanto você precisa. Somente Eu Ele. preciso de Ti, sou pequeno demais, me dá Sua paz, largo tudo pra Te seguir. Convida Ele, diga: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Senhor, nós invocamos a Tua presença nessa noite. Convidamos, Senhor Deus, a Tua presença para entrar em nossos lares, para entrar em nossa casa, para que haja transformação, Senhor Deus, da nossa família. Que a partir desses dias, Senhor Deus, de fato, o Senhor tenha legalidade, Senhor, para entrar no casamento, para tratar o que precisa ser tratado, feridas que foram abertas, Senhor, que o Senhor possa estar trazendo o seu bálsamo, a sua cura, em nome de Jesus. Nós abrimos a porta da nossa casa para que o Senhor entre. O Senhor não entrará se o Senhor não for convidado. Mas aqui existem sacerdotes, homens que estão convidando o Senhor a entrar na sua vida, a entrar na sua história, pois só o Senhor tem palavras de vida. Assim como o Senhor entrou na casa de Jairo, o Senhor trouxe vida, Senhor. Assim entre nesta casa, levanta aquilo que estava caído, levanta o que estava caído, em nome de Jesus, em nome
Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Para que o Senhor entrasse na casa de Jairo, Jairo precisou tomar um posicionamento. Você precisa se posicionar. Você precisa tomar um posicionamento hoje. Você precisa dizer se de fato o Senhor entrará ou não na sua casa. Você precisa hoje se posicionar e dizer: o Senhor pode entrar na minha casa. O Senhor pode entrar na minha família. Que todos na sua casa possam estar de acordo com o que você está, com a decisão que você está tomando hoje, de permitir com que Deus entre, em nome de Jesus. Abraça seu familiar, abraça a sua família, diga: eu te amo, dá um braço bem apertado, um beijo instalado, faz uma declaração de amor. Não esquece de falar da festa. Aleluia. Aleluia. Amém. Ergue a sua mão, suas mãos aos céus, diga assim: haja o que houver, a qual preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Amém. Glória a Deus. Melhor do que consertar um vaso quebrado, querido, é você fortalecer o vaso para que ele não se quebre. Jesus estava no barco junto com os discípulos. Jesus já estava no barco, no meio de uma tempestade. Mas é interessante que, meditando em cima dessa palavra, Jesus estava no barco e estava dormindo. Quando a tempestade começou a surgir lá no horizonte, eles não fizeram nada. E Jesus estava no barco e estava dormindo. Quando a tempestade começou, eles não fizeram nada. Jesus estava no barco, eles estavam dormindo. Mas quando eles estavam perto de morrer, quando eles estavam achando que ia morrer por causa da tempestade, então eles acordaram Jesus. E isso acontece ainda hoje. Nós só recorremos a Cristo, só acordamos de fato para tomar um posicionamento em cima do problema quando as coisas estão perto da morte. Que você possa tomar um posicionamento hoje de fortalecer o vaso, que é a sua casa, fortalecer a sua família, porque melhor do que consertar um vaso quebrado é fortalecer aquilo que ainda está intacto. Amém? Nesses 7 dias nós estaremos fortalecendo, blindando a nossa casa. Estaremos convidando o Senhor Jesus para entrar em nosso lar. E vamos tomar atitudes e posicionamentos para fortalecer o nosso casamento, para fortalecer a nossa família, em nome de Jesus. Quem vai estar comigo nesses 7 dias? Dá uma glória a Deus bem forte aí. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar um pouquinho, querido. Já estamos quase encerrando. Estamos quase encerrando. Para você não cansar, né? Estamos dentro do horário ainda. Temos alguns minutos ainda. Queridos, nós agora nesse sábado, a partir das 2 da tarde até as 5 da tarde, nós teremos uma festa para as crianças. Nós não divulgamos muito, apenas divulgamos para as crianças, né, da nossa igreja. Mas nós queremos que você convide, né, o amiguinho, que você possa trazer o amiguinho do seu filho, o coleguinha do seu filho. Ter liberdade para o seu filho trazer o seu amigo para estar nessa festa. Gente, vai ser tremenda a festa, vai ser espetacular. Amém? Tem toda uma atividade, tem toda uma dinâmica. Estamos nos preparando, vai ter teatro, vai ter apelo para aceitar Jesus, que as crianças também precisam receber o Senhor. Amém? Então eu quero que você venha estar, né? Traga a sua criança, né? Enche o carro aí de criança e traga para esta festa. É o momento de nós semear a palavra de Deus no coração dos nossos pequenos. Amém? Quinta-feira, nosso culto, às 20 horas.
domingo novamente, o culto da família e o início da nossa campanha, o início desse projeto Talita Cumi, que quer dizer, menina, eu te digo, levanta. O que está caído lá na sua casa, o que está caído da sua família, não só se restringindo às situações familiares, mas seja o que tiver caído na sua vida, nesses dias será levantado e será colocado de pé em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se coloca de pé, falando de ficar de pé. Estenda sua mão em direção à sua casa, em direção ao seu lar. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo é sempre convosco permaneça. Vão em paz, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Até quinta-feira, até sábado na festa das crianças ou domingo.